Estamos aqui para mais um momento de espiritualidade, oportunidade de dar um alimento à nossa alma. A vida, ela nos oferece muitas situações, muitas realidades que são naturalmente espirituais. Nós temos a religião como lugar privilegiado da espiritualidade, mas nós também sabemos que as religiões não conseguem segurar a espiritualidade. E é muito bom a gente perceber que nós podemos ter uma vida espiritualizada, que nós podemos fazer opções que nos coloquem dentro de um eixo de vida espiritual. E é até interessante porque a maturidade espiritual que nós podemos experimentar a partir das religiões, seja qual for a sua, a mim fala o cristianismo. A mim sempre foi muito especial conhecer Jesus, fazer dele uma experiência. O cristianismo como uma espiritualidade, uma religiosidade que me propõe uma espiritualidade muito encarnada, um amor a Deus que se manifesta o tempo todo ao amor ao próximo, que se manifesta no amor ao próximo. Essas realidades que se intercalam, né? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho condições de amar as pessoas. É por isso que nós podemos sentir e identificar o nosso crescimento espiritual assim. Eu sei que não existe uma régua para a gente medir o quanto a gente já é espiritualizado, o quão a gente já é espiritualizado. Mas há um indicativo interessante, que é você perceber o quanto de você já existe, já está disposto a amar as pessoas que passam pela sua vida, a viverem com elas uma experiência de comunhão, de solidariedade. É muito bom a gente identificar que a nossa maturidade religiosa nos deu maturidade espiritual. Eu costumo dizer que, aliás, sobre isso eu escrevi hoje, né? Os nossos filhos são bem mais livres do que nós. Quando eu falo os nossos filhos, é porque eu me coloco nessa história. Eu não tenho filho biológico, mas eu acompanho tantos pais, tantos amigos, e mesmo na minha casa, na minha família. A nossa geração, ela se submeteu ao processo religioso muito porque os nossos pais nos obrigaram. Os nossos filhos, essa geração mais jovem, é uma geração bem mais livre para dizer isso não me serve. De maneira que hoje, muitas vezes, falo a partir do cristianismo. O cristianismo que os nossos filhos muitas vezes rejeitam não é o cristianismo que foi proposto e vivido por Jesus. Mas é essa caricatura que às vezes nós transformamos, nós fazemos virar. De maneira que, se a gente propõe o que Jesus de fato propôs, sem os acréscimos e as nossas deformações, dificilmente uma pessoa se recusa até mesmo a reconhecer a grandiosidade do que Jesus propôs. Jesus foi extremamente libertador no seu tempo porque ele fez uma conexão muito direta entre o coração humano e o coração divino. O coração de Deus, nele plenamente manifestado e encarnado, acolheu os que passaram pela vida dele. Por isso que eu sempre penso, reflito, e faço questão de que o meu discurso religioso o tempo todo recorde as pessoas disso. Se nós quisermos ser essencialmente religiosos, espiritualizados, nós temos que permitir. Nós temos que escancarar as janelas do nosso coração e do nosso entendimento, para que a gente nunca se perca dessa verdade. Não existe como amar a Deus sem ter também um amor pela humanidade. Essa humanidade que está em mim, que está em você.
aquela humanidade que às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer como parte da nossa. Pessoas que são muito diferentes de nós, muitas vezes marcadas por uma história pessoal difícil. Quanto mais eu estudo o ser humano, minha gente, mais eu tenho paciência em compreender os nossos processos. Eu já fui muito afoito, já fui muito preconceituoso também. Não que eu tenha deixado de ser, né? O tempo todo eu identifico em mim algumas coisas que eu preciso avançar, que eu preciso evoluir, que eu preciso fazer ficar diferente dentro de mim. Mas eu não perco de vista isso. As questões humanas, aquilo que nos torna humanos, doem do mesmo jeito e também nos alegram da mesma forma. Claro, com proporções diferentes, vai depender da história de cada um de nós. O fato é que eu estou aqui, eu sou humano, você é humano. Precisamos de alguma forma dar conta da condição humana, que não é fácil. Não é fácil. Como é difícil você ter que lidar com você. Como é difícil lidar com aquelas partes desconhecidas de você que ainda gritam, que dão ordem. Como é difícil a gente lidar com aquilo que em nós ainda não obedece à nova versão que nós queremos ser. Então, para mim, vida espiritual é isso. É a oportunidade que eu tenho de alguma forma interferir, seja por meio da reflexão, seja por meio da ação, seja por meio da transformação do pensamento, da mentalidade, seja pela reformulação da linguagem. Tudo isso para mim é busca espiritual.